Desde quando o homem começa a agir e viver em sociedade, ele começa a se defrontar também com a questão da liberdade. Mas o que é a liberdade? Ela é a condição daquele que é livre, é a capacidade de agir por si próprio. É uma pessoa que possui autodeterminação, independência e autonomia. Certamente, em algum momento da sua vida, você já parou para se perguntar: sou realmente livre? Eu escolho livremente quem eu sou? Eu decido realmente as minhas ações presentes e futuras? Para te ajudar a responder essas questões, a seguir iremos verificar os conceitos de libertarismo, determinismo e dialética. O libertarismo, ele possui raízes no liberalismo clássico. A sua posição é que ele defende a liberdade como um valor fundamental e o direito à liberdade como sendo um princípio. O libertarismo pode ser descrito como sendo uma visão moral de que agentes individuais inicialmente possuem a si mesmos, totalmente, e possuem certos poderes morais para adquirir direitos de propriedade a coisas externas, especialmente os frutos de seu trabalho. O libertarismo atualmente constitui como sendo uma radicalização do liberalismo econômico. O libertarismo, como tradição própria, é independente e historicamente conflitante com o pensamento econômico liberal. O libertarismo, ele possui raízes anarquistas, rejeitando toda forma de repressão do indivíduo. Sendo assim, acaba por rejeitar o Estado por princípio. Podemos classificar o libertarismo como sendo uma filosofia individualista, tendo como um dos seus pilares o princípio da não agressão. Cada indivíduo pode agir de forma autônoma, buscando o que é melhor para a sua própria vida. E o que é o determinismo? Ele é compreendido como um sistema no qual tudo vem a ser por causas anteriores, tornando os efeitos que se seguem dessas causas necessários e inevitáveis. Podemos assim dizer que existe uma determinação da ação e da vida dos indivíduos pelo meio, pelos fatores biológicos, genéticos, religiosos ou por qualquer outro aspecto. Se sairmos do campo da filosofia, podemos mostrar um pouco como que funciona esse determinismo através do horóscopo, aonde a ideia central de que um astro determina as condições de vida de uma pessoa. E como um exemplo da filosofia, eu recomendo a leitura da tragédia Édipo o Rei, escrita pelo grego Sófocles. É interessante destacar três modelos do determinismo. O primeiro, o pré-determinismo. Ele é conhecido como determinismo mecanicista, no qual a determinação das causas é colocada no passado, sendo os acontecimentos presentes e futuros causas de fenômenos explicados em condições iniciais ao universo. O segundo modelo é o pós-determinismo. Este é baseado na teologia. Ele é um modelo onde tudo acontece de acordo com um propósito ou razão de alguma entidade divina, que não pertence ao universo humano, ou seja, é a vontade dos deuses. Por fim, o modelo do codeterminismo defende uma relação ocasional das causas como geradoras de novas realidades. Por exemplo, os efeitos de uma causa podem se transformar nas causas de outros efeitos, de uma realidade diferente das causas anteriores. A dialética é uma forma de discurso, no qual geralmente duas pessoas ou mais possuem diferentes pontos de vistas sobre um determinado assunto, mas estas pessoas pretendem estabelecer a verdade através de argumentos fundamentados e não simplesmente vencer um debate ou tentar persuadir o opositor. Muitos foram os filósofos que escreveram sobre os princípios da dialética e os seus conceitos. Entre eles, cabe o destaque nesse momento falarmos sobre Hegel. A dialética de Hegel pode ser dividida em quatro conceitos. No primeiro,
tudo existe em um tempo médio, ou seja, tudo é finito, acaba, é transitório. Já o segundo conceito é composto de contradições. O terceiro conceito é composto por mudanças graduais que levam às crises. E por último, a mudança é espiral e não circular. Depois dessa breve explicação do que é o libertarismo, determinismo e dialética, iremos agora então concluir nesse vídeo a liberdade sendo tratada como um assunto na filosofia. A liberdade pode ser colocada como uma das principais questões da humanidade. O seu conceito atravessa toda a história da filosofia e ganhou diversos significados através das mãos e das bocas dos filósofos ao longo de toda a história. No período da Grécia Antiga, a liberdade era associada como sendo um ato de pensar, de filosofar. Essa reflexão racional que o homem faz sobre os seus desejos, sobre os seus anseios. Ser livre era ser mestre de si mesmo, ter domínio sobre suas ações. No momento que o homem filosofa, ele volta a si mesmo e a partir de então ele torna-se livre e responsável pela construção de verdade. Na Idade Média, a sociedade era vista como sendo teocêntrica, ou seja, todas as ideias deveriam girar sobre a figura de Deus. Neste momento, a liberdade recebeu uma forte influência da Igreja Católica, que pregava que a natureza humana tinha sua vontade determinada por uma natureza superior. Os pensadores, teólogos e filósofos cristãos buscaram refletir, nesse momento, uma relação entre liberdade e Deus. A concepção de liberdade tinha a ver com a elevação do espírito e a superação das tentações e dos pecados. Era livre o asceta, o sujeito que buscava a purificação e a oração. Já no período da Idade Moderna, o pensamento foi influenciado pelo Renascimento e pelo Iluminismo, que trouxeram uma nova visão e também uma compreensão da realidade. Sendo assim, a visão teológica foi substituída por uma visão racional do indivíduo em sociedade. A liberdade surge como um direito de cada um, na condição de cada sujeito e a sua capacidade de ser dono do seu próprio destino. O período da Idade Contemporânea é o período que se dá até os dias atuais. Nesse período, há muitas transformações, principalmente no campo da tecnologia, no desenvolvimento e no acesso à informação. No mundo contemporâneo, é bem comum escutarmos sempre que o direito de alguém começa quando o do outro termina. A liberdade plena não seria uma experiência solitária com o próprio eu, mas se daria através de uma relação com os outros. Sou livre se o outro também for. Durante esse período do século XX, cada dia mais tem se debatido sobre o espaço do conceito liberdade de expressão, que é uma garantia do indivíduo expressar suas opiniões, crenças sem ser censurado. Só que hoje, no momento atual, muitas vezes a liberdade de expressão é confundida, ao ponto que muitas pessoas acabam cometendo atos de racismo e outras ofensas, achando que ele tem a liberdade de falar o que ele bem entende, principalmente nas redes sociais. Neste ponto, devemos lembrar sobre o termo politicamente correto, o qual, para algumas pessoas, seria uma falta de liberdade. Contudo, para outras pessoas, o controle se faz necessário para manter os limites da ética e não existir contravenções penais. Espero que com essa breve videoaula você tenha conseguido compreender esses conceitos que foram tratados. Não se esqueça de deixar o curtir e se inscreva no canal.